Oi, como vocês estão? E aí, como é que vocês estão, gente? Vamos começar a leitura de O Livro das Emoções hoje, né? A gente leu a introdução e nós entraríamos no capítulo 1 agora, né? Nós vamos entrar no capítulo 1. Esse capítulo 1 chama-se Sem Emoção Nada Avança. As emoções com seus altos e baixos dão cor à vida. David Fontana. A palavra emoção vem do latim emovere, que significa abalar, sacudir, deslocar. E por sua vez, deriva de move, que significa literalmente pôr em movimento, mover. Logo, emoção, antes de mais nada, significa movimento, ou seja, ainda a energia em movimento. Portanto, não devemos perder de vista o fato de que sem emoção nada avança. Na psicologia ocidental, o termo emoção ainda está em discussão. Enquanto na linguagem cotidiana os conceitos são compreensíveis, na linguagem da ciência reina confusão. Uma vez que não existe em tibetano um termo específico para traduzir a palavra emoção, podemos encontrar atualmente livros em que sua santidade Dalai Lama debate com os psicólogos ocidentais a utilização da sua palavra. Há como lidar com emoções destrutivas organizados. Há interessantes discussões sobre o assunto no livro Emoções que Curam e em Como Lidar com Emoções Destrutivas, organizados por Daniel Goleman. Neste último, cientistas e psicólogos chegam a uma definição funcional. A emoção é um estado mental que tem forte componente sensível, mas o Dalai Lama esclarece: o fato de existir um termo específico para definir a emoção no pensamento ocidental não implica que se deu ênfase especial ao entendimento da natureza da emoção. Talvez, inicialmente, a motivação para rotular algo como emoção tenha sido valorizar a razão, identificando algo que não é racional. Vou só fechar um negócio aqui, porque fica batendo, fico vendo. Vamos lá. O monge budista Matthieu Ricard, intérprete do Dalai Lama, esclarece em outro trecho do mesmo livro. A palavra inglesa emotion provém da raiz latina emovere, algo que põe a mente em movimento, tanto para as atividades prejudiciais quanto para as neutras e positivas. No budismo, por outro lado, chamaríamos de emoção algo que condiciona a mente e a faz adotar certa perspectiva ou visão das coisas. Quando encontrei o budismo, uma das minhas primeiras perguntas ao Lama Gangchen Rinpoche foi a respeito das emoções. Em minha visão errônea, os budistas eram pessoas que haviam subjugado todos os seus conflitos e por isso viviam continuamente em estado de equilíbrio, o que para mim os tornava inabaláveis, mas também, de certo modo, insensíveis se eu praticasse o budismo, tornar-me-ia uma pessoa sob total autocontrole, fria e sem emoções. As emoções impediriam meu desenvolvimento espiritual? Se assim fosse, achava que seria totalmente impossível seguir esse caminho, pois eu reconheço que eu sou uma pessoa altamente emocional e vulnerável às influências externas do tempo, das pessoas, do ambiente, principalmente dos sons. Por outro lado, sempre soube que é justamente a minha sensibilidade que torna possível o meu desenvolvimento espiritual. Lama Gangchen Rinpoche gentilmente me respondeu: não há nada de errado em ser emocional. Por meio do budismo, você vai aprender a seguir emoções positivas e deixar as negativas. As emoções positivas nos dão uma perspectiva mais ampla das situações. Isso é, nos dão clareza, confiança em nossos propósitos, onde estamos e para onde queremos ir. Elas nos trazem a sensação de felicidade, pois o sentido da vida torna-se energicamente presente. As emoções negativas nos deixam decrescentes e confusos quanto às nossas metas. Quando perdemos o significado da vida, sentimos uma profunda tristeza. Como a fé, a paixão e as emoções positivas são virtudes mentais, energia positiva acumulada. Como a fé e a compaixão, as emoções positivas são virtudes mentais, ou seja, energia positiva acumulada.
Elas nos revitalizam, nos despertam determinação e interesse em obter novos conhecimentos e renovar todas as atitudes. Uma vontade sincera de mudar para melhor. Uma vez que as emoções positivas nos tornam disponíveis para o novo, tornando-nos flexíveis e abertos. Interessados em aprender, sentimos-nos vivos, despertos. Portanto, as emoções positivas são reparadoras. Elas provocam bem-estar e nos ajudam a superar as emoções negativas, uma vez que, por sua vez, consomem a energia vital, deixando-nos exaustos e depressivos. Essencialmente, a emoção destrutiva, que também é chamada de fator mental obscurecedor ou aflitivo, é algo que impede a mente de comprovar a realidade como ela é. Na emoção destrutiva, sempre haverá lacuna entre o que parece e o que é. Pois, quando as nossas opiniões estão contaminadas por uma emoção negativa, nós temos a imagem distorcida das coisas e das pessoas. Ficamos impedidos de equilibrar as suas qualidades positivas e negativas. Quando somos movidos pelo apego excessivo, pela aversão ou pelo ressentimento, por exemplo, nós ficamos rígidos, amarrados às nossas ideias físicas, tornamo-nos intolerantes e sem perspectiva. Não estamos, portanto, disponíveis à mudanças. Presos aos nossos hábitos negativos, nós perdemos a habilidade de nos movermos em direção às possibilidades. As emoções negativas inflam o ego, criam exageros e acabam por desencadear separações, ciúme, inveja, baixa autoestima, doenças físicas. As emoções positivas, elas geram mentais construtivos como amor próprio, boa autoestima, sentimento de integridade, solidariedade, generosidade e compaixão. Por isso nos tornam empáticos com sabedoria. Somos capazes de perceber a nós mesmos e a outros ao mesmo tempo e assim agir de acordo com as necessidades reais da situação. A prática da filosofia budista nos ajuda a desenvolver a inteligência emocional, a capacidade de criar motivações para si próprio e de persistir num objetivo apesar dos percalços, de controlar impulsos e saber guardar pela satisfação de seus desejos, de se manter em bom estado de espírito e impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar, ser empático e autoconfiante. O budismo nos ajuda a desenvolver a autoconsciência, isso é, a capacidade de identificar um sentimento quando ele surge e a habilidade de discernir as emoções construtivas das destrutivas. A anatomia das emoções, segundo a psicologia budista... Anatomia das... Porque eu comecei a ler, eu disparo aqui, aí voltei. Vou ler o parágrafo de novo, nós estamos terminando um tópico, vamos entrar no outro tópico do capítulo 1. O budismo nos ajuda a desenvolver a autoconsciência, isso é, a capacidade de identificar um sentimento quando ele surge e a habilidade de discernir as emoções construtivas ou das destrutivas. No caso, aqui ele quis explicar que realmente as emoções, a gente sente elas a gente não cria, né? Elas vêm, a gente interpreta, a gente cria situações para alimentá-las, né? Então a gente tem como alimentá-las positivamente ou não alimentá-las, né? Agora nós vamos entrar no tópico 1.1, a anatomia das emoções segundo a psicologia budista. Segundo o budismo tibetano, a natureza da mente sutil do ser humano é potencialmente pura, como a energia de um puro cristal. No entanto, está contaminada por 3 grandes venenos mentais, o apego, a raiva e a ignorância. Estes, por sua vez, são resultantes de um grande veneno mental. O fato de pensarmos que as coisas existem por si sós e que são permanentes. Nada existe por si só. Tudo está interligado. Apesar do seu aspecto permanente, tudo está em constante transformação. Podemos compreender essas verdades racionalmente, mas agimos instintivamente, como se as coisas e as pessoas existissem em si e por si próprias, a partir delas mesmas. Nossa percepção da realidade ela é distorcida. Da mesma forma, nós sabemos que vamos morrer um dia, mas vivemos como se fôssemos imortais. Podemos até perceber a nossa ignorância, mas enquanto a base do nosso ambiente interno for o medo e a dúvida, continuaremos presos a hábitos mentais distorcidos. Enquanto pensarmos que somos pessoas carentes, inadequadas, que não seremos capazes de reconhecer nossa base interna positiva. A anatomia das emoções, conforme a psicologia budista é descrita no
Bidharma, que na língua Pali dos tempos de Buda significa doutrina final, o texto original da epistemologia do budismo, onde são elaboradas as investigações originais de Buda sobre a natureza humana. Segundo o Abhidharma, todos esses seres são compostos de fatores mentais ou nama e fatores materiais ou rupa. O indivíduo é um nama rupa. Nama denota tanto a consciência como os estados mentais. Assim, o Abhidharma enumera 51 tipos de estados mentais. Ainda de acordo com o Abhidharma, existem 89 tipos de consciência. Eu vou reler esse último parágrafozinho aqui. Segundo o Abhidharma, todos os seus seres são compostos de fatores mentais ou nama e fatores materiais ou rupa. O indivíduo é um nama rupa. Nama denota a consciência e os estados mentais. E o Abhidharma enumera 51 tipos de estados mentais. Ainda de acordo com o Abhidharma, existem 89 tipos de consciência. Dessas, 80 são características do ser comum e as 9 restantes são próprias daqueles que atingiram desenvolvimento espiritual superior. A psicologia budista descreve nos chakras ou estados mentais generalizados 6 emoções básicas, 6 venenos raiz ou aflições mentais, 20 emoções secundárias, 11 fatores mentais virtuosos, 4 fatores mentais que podem ou não ser virtuosos. Então, nós vamos descrever aqui. As 6 emoções básicas são apego, ou seja, isto é, desejo ou ansiedade por possuir, que é o dochag. Raiva, hostilidade e ódio, que é Kong, Tro. Ignorância e ilusão, Mahigpa. Orgulho e arrogância, que é Nigagiel. Dúvida ou suspeita, que é Tetson. Visões falsas e errôneas, Tawanion Monchen. São 6 emoções básicas, essas aqui. Eu não sei lê-las no nome que tá aqui, mas a gente... Dessas 3 primeiras são as mais graves. As 3 primeiras são as mais graves, por isso chamadas de venenos mentais. Ou seja, apego, raiva e ignorância. Porque gera ansiedade, gera hostilidade, gera ilusão e ódio, né? As 20 emoções secundárias, derivadas de algumas emoções básicas, conhecidas como os 20 fatores afins da instabilidade. Raiva, apego, ignorância e apego, ignorância mais apego e raiva, e os 11 fatores mentais virtuosos, que são eles todos, né? Então, eu vou lê-los aqui. Irritação, agressividade e indignação, Troá. Ressentimento, rancor, Condizin. Hipocrisia ou dissimulação, Tachapá. Malevolência ou animosidade, Tsegpa. Invejas ou ciúmes, Trag.dog. Crueldade ou malícia, Namtse. Apego, avareza, excitação mental ou arrogância e presunção, Sernagopag-yapá. Ignorância, desatenção, melancolia, mente pesada, falta de confiança e incredulidade, preguiça, falta de atenção introspectiva ao conhecimento. Eu vou deixar para vocês verem os nomes, caso alguém queira um livro, aí vocês procuram um livro aí, para poder vocês terem, porque eu não sei falar esses nomes. E eu tô falando errado, eu não quero falar errado. Ignorância mais apego, que é a falsidade ou pretensão e a desonestidade. Ignorância, apego e raiva, que é a imprudência ou a ausência de vergonha, falta de senso de propriedade ou desconsideração, desinteresse e distração. E 11 fatores mentais virtuosos, que são fé, sentido do que é correto, consideração pelos outros, desapego, não raiva ou imperturbabilidade, não confusão, perseverança entusiástica, flexibilidade. Retidão mental, não violência, equanimidade. Os 4 fatores mentais que podem ou não ser virtuosos são dormir, o arrependimento, investigação geral e análise. O Abhidharma distingue entre os fatores mentais que são puros, saudáveis, e os que são impuros e prejudiciais. O critério usado para fazer essa distinção foi a observação dos fatores mentais que contribuem para a meditação e para o desenvolvimento espiritual. As emoções positivas encontram-se, na maioria das vezes, encobertas por emoções negativas. A psique humana é formada por camadas mentais, experiências que sobrepõem e sustentam umas às outras. Por essa razão, o desenvolvimento espiritual é comparado ao ato de descascar uma cebola. Cada camada retirada expõe as qualidades da camada que está abaixo, até desvendar o seu núcleo, que é verdadeiramente puro e positivo. Portanto, o budismo nos inspira a entender que no exato momento em que sentimos raiva, temos também a não raiva como uma realidade emocional subjacente a ela. Ou seja, emoções negativas não podem contaminar nossa natureza essencial,
que é o núcleo da nossa mente, mas elas podem encobri-la. Se elas fossem inerentes à mente, não haveria sentido em nosso trabalho de removê-las. Para nos desenvolvermos interiormente, é essencial perceber que é possível nos libertarmos dela. Chogyam Trungpa, um renomado mestre do budismo tibetano, define o núcleo central e saudável de nossa mente como a bondade fundamental dos seres humanos. Assim, diz ele, o primeiro passo para perceber a bondade fundamental é valorizar o que temos. Em seguida, porém, devemos ver mais longe, examinar o que somos, quem somos, onde estamos, quando somos, como somos, enquanto seres humanos, para não sermos capazes de tomar posse da nossa bondade fundamental. Não se trata de uma posse, mas, de todo modo, nós a merecemos. A mente pura como cristal está sempre presente. No entanto, depende do nosso ambiente interior para se manifestar. Isso necessita de constante abertura, confiança e coragem para olhar o que quer que surja em nossa vida com compaixão e entendimento. Chogyam Trungpa esclarece ainda. A bondade fundamental está estreitamente vinculada à ideia de bodhicitta na tradição budista. Bodhi significa desperto ou alerta, e chitta quer dizer coração. Então, bodhicitta, portanto, é o coração desperto. O coração desperto provém de estarmos dispostos a enfrentar o nosso estado anímico. Essa exigência pode parecer excessiva, mas é necessária. Cada um de nós deve examinar-se, perguntando quantas vezes tentou o contato pleno e verdadeiro com seu coração. No caminho do autoconhecimento, temos que ficar atentos às desculpas que usamos para não buscar a nossa evolução. Não podemos nos acomodar nem confundir estabilidade com estagnação ou segurança com resistência à mudança. As emoções destrutivas nos deixam inquietos e seguros. Se, por exemplo, estamos preocupados em buscar formas de garantir a continuidade de um prazer, perdemos a espontaneidade e deixamos de apreciar o momento presente. O problema é que estamos tão habituados ao nosso ambiente interno de tensão e expectativa que sequer nos damos conta que estamos sofrendo. As emoções positivas, ao contrário, são sempre realistas e construtivas. Com elas, nos aquietamos e sentimos disponibilidade para nos abrirmos aos outros. Jeremy Hayward, discípulo de Chogyam Trungpa, escreve em O Mundo Sagrado. Peraí. Nossa, gente, essa cadeira aqui tá terrível. Portanto, nossa bondade fundamental repousa na capacidade de vivermos uma maneira plena, apaixonada, vívida e ativa, na capacidade de estarmos totalmente conscientes de nossa vida e vivê-la irrestritamente, não importa as reviravoltas que possa dar, e na capacidade de cuidar tanto dos outros quanto de nós mesmos. Portanto, o ponto de partida é aceitar que podemos transformar nossa mente inquieta em uma mente de abertura e confiança. Voltar para casa, como dizem os mestres budistas. Capítulo 2. Sobre a vergonha de si mesmo. Só a gente, que tá com a gente 24 horas por dia, sabe o que a gente passa. Fernanda Len César, Kalmanowitz, aos 8 anos. Em setembro de 2003, eu tive um sonho que me fez pensar muito sobre o sentimento da vergonha. Primeiro, eu achei que não teria coragem de contar esse sonho. Então, ao contá-lo para Eline Wee, uma amiga psicóloga, ela me disse: esse sonho é do inconsciente coletivo, não pertence só a você, você deve compartilhá-lo com outras pessoas. Sonhei que havia sido condenada à morte e que passaria por sacrifícios em diversos quadrantes antes de morrer. Eu sabia que estava sendo testemunhada por um grupo de pessoas, apesar de não poder vê-las, e que atrás de mim estava um carrasco conduzindo cada sacrifício. Lembro-me de defecar e me sentar sobre as minhas próprias fezes. Tomada por uma forte sensação, ela acabaria. Me perdi aqui. Mas ao mesmo tempo, sustentada pela consciência de que se eu acreditasse totalmente, aquela situação
que aquela situação acabaria, eu suportei a humilhação. Em seguida, o carrasco me levou ao próximo quadrante, onde deveria sentar sobre as fezes de uma outra pessoa. Nesse momento, tenho um insight e escuto uma voz dizendo: você ainda pode se limpar antes de sentar sobre as fezes dos outros. Então eu começo a escrever essa frase numa carta para ser lida após a minha morte. Ao final escrevo: agradeço àqueles que me testemunharam com compaixão. Percebo que posso me sentar sobre as fezes e não ser contaminada por elas. Penso, se eu estiver limpa, não fará nenhuma diferença a sujeira delas. Depois, andando num corredor, sou morta por uma pancada por trás da minha cabeça. No sonho não havia como me esconder. O canto superior à direita é, aliás, o ponto de maior exposição de um quadrado. Quando a vergonha surge, queremos nos esconder, mas o que o sexto sonho nos lembra é que somente ao encará-la, ela poderá desaparecer. A partir de então, a consciência da mensagem deste sonho tem me ajudado a manter a clareza de não ser contaminada pela negatividade de outras pessoas, quando de alguma forma elas estão tentando me manipular para que eu assuma os erros que elas mesmas criaram. Anteriormente, ao ser acusada de falhas que não eram causadas por mim, eu me senti impotente, incapaz de esclarecer a minha posição. Injustiçado, eu sentia raiva daqueles que acusavam-me quase por hábito. Certa vez eu cheguei a perguntar para Lama Gantien por que eu não era tão facilmente levada a cumprir este papel de porque eu era tão facilmente levada a cumprir este papel de bode expiatório. Ele me respondeu: você se move muito, então as pessoas te veem mais que os outros. Quem aparece mais é um alvo sempre mais fácil a ser atacado. Após esse sonho, percebi que cabia a mim manter a clareza de como eu me deixava cair nas armadilhas dessas situações diversas. Afinal, quem sente a vergonha? No Oriente, de acordo com a psicologia do budismo tibetano, a vergonha é o sentido do que é correto. Um dos 11 fatores mentais virtuosos, portanto, ela é um estado mental naturalmente virtuoso. Segundo Jesse Kelsang Gyatso, o senso de vergonha é um fator mental cuja função é evitar ações impróprias por motivos que interessam a nós mesmos. Neste sentido, é o senso de vergonha que nos impede de cometer ações negativas, pois ele desperta a habilidade de monitorar a nossa mente. A vergonha, portanto, é uma virtude que desperta a autoconsciência para reconhecermos o que é inadequado no caminho de evolução interior. No Ocidente, no entanto, a vergonha geral, ao invés de despertar, bloqueia a autopercepção, pois é vívida como um sentimento opressor permeado pela sensação de culpa, de uma iminente punição. No entanto, a necessidade de superar a desagradável sensação de não estarmos à vontade conosco mesmos pode nos levar a buscar o autoconhecimento. Quando nos encontramos em situações ruins, sabemos que não fomos dignos para conosco, por sentirmos vergonha, medo de nos expor e vontade de esconder. Sensação de termos saído do eixo. Mas quem sai do eixo? Quem é esse eu que de repente nos abandona? E mais, se é tão desagradável, por que fazemos isso com a gente? Para responder essas perguntas, vamos refletir sobre a noção do eu segundo a psicologia do budismo tibetano. A noção do eu segundo a psicologia budista. Cafézinho. Muito bom. Sempre que Lama Gantien Rinpoche quer contar as coisas positivas que ele próprio tenha feito, refere-se ao seu irmão em vez de dizer eu fiz isso ou aquilo. Ele diz, meu irmão fez isso e aquilo. Inicialmente estranhamos e não entendemos bem que irmão é esse. A noção do eu segundo a psicologia budista. Sempre que Lama Gantien Rinpoche quer contar coisas positivas, onde eu parei aqui, gente? Fui lá pra trás. Vou começar de novo, então. Que ele quer contar coisas positivas que ele próprio tenha feito, ele refere-se ao seu irmão em vez de dizer eu fiz isso e aquilo. Ele diz, meu irmão fez isso e aquilo. Inicialmente nós estranhamos, não entendemos bem que irmão é esse. Quando perguntamos sobre ele, Rinpoche diz, meu irmão, ele foi para o Tibete construir seu monastério. Então, aos poucos, passamos a compreender que o irmão é ele mesmo. Se qualquer um de nós começasse a fazer referência a um irmão que não existe ou atribuir a ele atitudes e méritos que não são próprios, seríamos chamados de esquizofrênicos. Diriam que temos dupla personalidade ou que ainda não queremos assumir nossos atos. No entanto, Lama Gantien diz que não queremos assumir nossos atos. No entanto, Lama... Gente... Vou voltar, porque
Moça, que é isso, hello? Não, senhora. Autoconcentração aqui. Ó, vou voltar nele. No entanto, quanto Lama Ganchen faz isso, o faz de modo tão verdadeiro, tão legítimo e tão procedente e incontestável que acabamos de aceitar a aparente congruência. Incongruência do fato. E mais, passamos a compreender o importante e profundo sentido dessa atitude. Agindo assim, Rinpoche nos ensina a inexistência de um eu sólido, distinto e independente. Ele nos mostra que a ideia de um eu é falsa, enquanto pensamos ser independentes e separados de tudo e todos. Nosso grande aprendizado está em reconhecer que apenas existimos como resultado de uma soma de fatores, em que se relacionam interdependentemente. Isso aponta para uma questão crucial. É justamente a sensação da consistência ou de concretude egóica, essas marcas que nos distinguiram dos demais, que o budismo considera como causa raiz de todo o nosso sofrimento. Referindo-se ao seu irmão, Rinpoche nos faz refletir sobre o que está em jogo na constituição de um eu definido, delimitado, ao qual se pode atribuir determinadas atitudes ou características. Nos faz, portanto, questionar a necessidade de consciência do eu e nos inspira a ampliar a visão de quem verdadeiramente somos. O budismo tibetano, quando nos damos conta da falsidade da sensação de haver um eu sólido e concreto, sentimos bem-aventurança e a felicidade inabalável. Todavia, a falta de um eu permanente e distinto não se aplica à sua total inexistência, a que seria o niilismo, outro ponto de vista extremo e dogmático, igualmente errado. Há um eu convencional que todos possuímos e que existe no nível relativo da realidade, enquanto o nível absoluto e último da realidade ele não existe, esclarece Radmila Moaknin, em A Psicologia de Jung e o Budismo Tibetano. Jung, né? Desta forma, a percepção do aspecto ilusório de um eu separado e distinto não exclui a possibilidade por nossa individualidade. O objetivo da psicologia budista não é anular o ego enquanto função organizadora, mas sim apontar a possibilidade de superar a força centralizadora que ele gera. Do contrário, bastaria nos autoanularmos. Nem mesmo a falsa modéstia jamais trouxe felicidade. As clássicas funções do ego, que é o autocontrole e adaptação, são valorizadas na psicologia budista, pois geram base de atenção e da discriminação tão necessárias para a formação de uma mente sadia. O psicólogo budista John Will Wood explica: a meta básica da prática espiritual é nos libertar do apego a uma estrutura egóica estreita e condicionada, de forma a perceber que somos muito mais do que isso. Entretanto, para podermos obter o fruto de tal prática, precisamos primeiro ter uma estrutura de ego passível de ser trabalhada. Isso significa estar integralmente em nossa forma terrena. Enquanto a psicologia ocidental define o ego basicamente como uma estrutura construída a partir de autorrepresentações e outras impressões de si mesmo, a psicologia budista, ao contrário, considera o ego uma atividade, uma tendência recorrente a fazer de si mesmo algo sólido, definido, apegando-se a qualquer coisa que mantenha essa identidade e rejeitando tudo que a ameace. Solidão, orgulho e vergonha. Em geral, temos vergonha de nos expor, pois a sociedade nos ensina que falar de nós mesmos é no mínimo um sinal de falta de bons modos. Instintivamente sabemos que nos destacar dos demais não deve significar uma atitude de separação e que deve ser apenas um indício de uma percepção mais apurada de nossas próprias qualidades. Assim, como explica a mensagem 51 do Oráculo de Lung Ten, é bom falar das coisas que fazemos. Isso só será negativo quando estivermos falando, quando estivermos falando, nosso coração começar a doer. É um sinal de orgulho, arrogância ou superioridade, sentimentos que afastam as pessoas de nós. A dor no coração é um sintoma de uma dor muito antiga que carregamos de nossa origem, um início sem princípio, a ideia de que somos separados uns dos outros. Segundo o budismo tibetano, esse é o nosso pecado original. Nossa mente já está tão habituada a raciocinar a partir da ideia de que somos seres independentes que sofre sem saber o porquê. Sofremos pelo hábito de sofrer. Todos os nossos problemas surgem do hábito, tão arraigado em nós, de pensar que somos separados. Tão arraigado em nós
de pensar que somos separados uns dos outros. Isso traz a sensação de não pertencimento, que induz ao sentimento de abandono. Tendemos a reagir nesse sentimento por meio do ressentimento ou do ódio, ou tentamos nos proteger dele por meio de um apego excessivo, criando defesas, rodeados pelo medo da separação, isso é, da solidão. Cláudio Cípulo, o discípulo de Lama Ganchen, exemplifica muito bem que essa questão quando diz: às vezes temos a síndrome da gota solitária no oceano. Nos sentimos sós, como se fôssemos os únicos a carregar o oceano inteiro nas costas. Nas profundezas do sentimento e da solidão, há um sentimento latente de vergonha de si mesmo. Como intuitivamente sabemos que não estamos verdadeiramente sós, sentimos vergonha da nossa solidão, pois ela revela a nossa ignorância. A vergonha nos ajuda a reconhecer a vergonha aqui nos ajuda a reconhecer que alimentar um sentimento de abandono é inapropriado. Quanto mais nos identificarmos com a ideia de que nós somos sós, isto é, separados uns dos outros, mais alimentaremos o ressentimento de raiva por aqueles que sentimos necessidade de nos aproximar. Assim surgirá um destrutivo círculo vicioso. Sentimos a necessidade de estar perto daqueles que Sentimos necessidade de estar perto daqueles de quem sentimos raiva por terem nos abandonado. Então tentamos agir como se fôssemos afetivamente autossuficientes e acabamos por nos tornar arrogantes. O coração dói sempre que o ego se manifesta com muita força. Ou seja, quando ele fica inflado, ele toma conta do nosso ser. Desse modo, ele se apresenta em sua potência de separação. Pois nesses momentos somos dominados por sentimentos que nos afastam dos outros, como orgulho, sensação de superioridade. Segundo a psicologia budista, existem 6 formas de orgulho. Orgulho inferior, quando nos comparamos com outras pessoas que consideramos inferiores a nós e assim nos sentimos superiores. Orgulho superior, quando nos comparamos com outras pessoas que estão no mesmo nível, mas na realidade nós nos consideramos superiores. Orgulho extremo, quando nos comparamos com pessoas que de fato são superiores e continuamos a nos considerar superiores a elas. Orgulho egoísta, quando consideramos de modo presunçoso que uma parte do nosso corpo é autoexistente por ser perfeita. Orgulho autoafetado, quando temos uma humildade falsa. Por exemplo, quando diante de pessoas que possuem um conhecimento maior do que o nosso, nos declaramos humildes e insignificantes por saber apenas 1/3 do que eles sabem. E o orgulho distorcido, que é sentir orgulho por seguir algo que na realidade não é correto ou a sua base não é real. Neste sentido, atribuir única e exclusivamente a si todos os méritos, todos os deméritos, faz parte do mesmo mecanismo. A sensação de estar fora do eixo que surge quando sentimos vergonha se deve ao fato de que, nesses momentos, perdemos a referência ao eixo que nos une a todos. Ao contrário do que se costuma pensar, sentimos-nos desconfortáveis não porque perdemos o suposto eixo individual, mas sim porque estamos excessivamente presos e agarrados a ele. Ficamos aprisionados a uma referência egóica que exerce um poder tirânico sobre nós. Ela quer que sejamos perfeitos. Desta forma, a vergonha de si e o orgulho de si conceitualmente se equivalem, pois ambos surgem de uma imagem exagerada, portanto distorcida de si mesmo. A solidão surge como consequência, baseada no hábito de sofrer em busca da perfeição. Estaríamos presos em nosso próprio circuito interno? No livro Os Lugares que Nos Assustam, de Pema Chodron, faz uma analogia sobre o ego, que funciona usando o exemplo de 2 pais de uma amiga sua que, por morarem fora, em uma área onde há muita violência, vivem num condomínio fechado por muros, vigiados por cães de guarda e isolados por portões elétricos. Esperam, com isso, estar protegidos. No entanto, esses mecanismos de proteção terminaram por gerar uma sensação de insegurança cada vez maior. Ultimamente, eles se tornaram paranoicos e até mesmo a respeito daquelas pessoas que têm permissão de atravessar os portões. Por seu isolamento, eles estão se tornando incapazes de lidar com um mundo imprevisível. E acrescenta, como disse Albert Einstein, a tragédia dos sentimentos separados do resto do mundo é que essa ilusão se transforma numa prisão. Diante do sentimento de vergonha, estamos às voltas com algo que queremos encobrir, silenciar, guardar só para nós.
é um sentimento que nos isola, nos tranca em nós mesmos. Nesses momentos, nós estamos ativando um programa de circuito interno. Funcionamos como esses sistemas internos de TV instalados em condomínios ou casas. As imagens são sempre as mesmas, vão sucedendo e passando continuamente pelos mesmos lugares. Ficamos revendo e passando as imagens privadas gravadas no nosso circuito interno e que não podem ser divulgadas. Imagens ou informações que não queremos que caiam no domínio público, que não queremos veicular. Na vergonha, não estamos em rede nacional, sequer estamos em rede. Nos tornamos seres apartados, acanhados e aflitos, somos domesticados e condicionados, adestrados pela necessidade de esconder uma suposta indignidade. Em nosso interior são gerados sentimentos ruins que ficam fechados em nós. Abrir-se para o outro é um antídoto para romper os vícios desse circuito repetitivo. Quanto menos abertos estamos para o mundo, menos interessante temos em tocar e interagir, os mais rígidos e inflexíveis nos tornamos. Enquanto menos flexibilidade nós temos, mais vergonha nós sentimos. Quanto mais nos distanciamos do mundo e das pessoas, mais potente nosso ego se torna. Em todo problema deriva desse reforço egóico. Na vergonha, há uma intransigência, quase uma arrogância, por mais estranho que isso possa parecer. Ela é o sentimento de não aceitação. E mais, trata-se de não aceitar a própria não aceitação. E ainda, não aceitar a possibilidade de não ser aceito. O medo de não sermos aceitos pelos outros, que muitas vezes está na origem do sentimento de vergonha, na verdade, é um reflexo de algo muito mais fundamental, que é o fato de nós mesmos não nos acertarmos. A vergonha é sintoma de não aceitação, de uma autoimagem. Freud, em O Ego e o Superego, Ideal do Ego, fala da existência de uma gradação no ego, uma diferenciação dentro dele que pode ser chamada de ideal do ego ou superego. E diz na origem do ideal do ego que jazem ocultas as nossas identificações. É através da formação do ideal do ego que aquilo que trazemos como marcas em nós é assumido pelo ego como seu. Assim é que, como nos diz Freud no mesmo texto, quando éramos criancinhas, conhecemos naturezas mais elevadas, admirando-las e tememo-las, posteriormente colocando-nas em nós mesmos. O ideal do ego ou superego, no entanto, se confronta com os conteúdos do ego, com os outros conteúdos do ego. Ele não é simplesmente o resíduo de nossas identificações, mas também representa uma formação retrativa enérgica contra elas. A relação do ideal do ego com o ego, segundo Freud, não se exaure com o preconceito. Você deveria ser assim, como seu pai. Ela também compreende a proibição. Você não pode ser assim, como seu pai. Isto é, porque você não pode fazer tudo o que ele faz. Certas coisas são prerrogativas dele. Ou seja, o ideal do ego traz consigo uma proibição ou uma interdição. Ele é, ao mesmo tempo, o auto-julgamento que declara que o ego não alcança o ideal. É justamente essa tensão entre as exigências da consciência que exerce a censura moral e os atos concretos do ego que é experimentada como sentimento de culpa. Segundo Freud, portanto, o sentimento de culpa, bem como de inferioridade, pode ser entendido como uma expressão da tensão entre o ego e o ideal do ego. Deixa eu voltar aqui 2 parágrafos. É justamente essa tensão entre exigências da consciência que exerce censura moral e aos autos concretos do ego que é experimentada como sentimento de culpa. Segundo Freud, portanto, o sentimento de culpa, bem como de inferioridade, pode ser entendido como uma expressão de tensão entre ego e ideal do ego. Culpa, uma consciência reparadora. Na psicologia budista, a palavra culpa surge como remorso, ou seja, ela carrega consigo um antídoto, uma consciência reparadora. A culpa, assim como a vergonha, pede por uma reparação. Ficamos com aquilo na cabeça e não sossegamos enquanto não fizermos algo que nos alivie. E o alívio só vem através da possibilidade de reparar o que fizemos. Há uma grande diferença entre sentir-se arrependido e envergonhado pelos atos passados e remoê-los constantemente a ponto de ficar amargo, até perder o gosto pela vida. A primeira atitude é dinâmica, a segunda estéril. Enquanto não reconhecermos nossos limites, estaremos tentando nos enganar. A vergonha é uma tentativa de não olhar para as nossas fragilidades porque nos sentimos incapazes de lidar com elas. É interessante pensar que na raiz da palavra reparação encontra-se a ideia de reparar, ou seja, perceber, notar, observar.
Portanto, a reparação de uma vergonha envolve a necessidade de um limite, de reconhecer um limite, bem como de fazer alguma coisa sobre aquilo. Porém, esse reconhecimento deve significar uma verdadeira aceitação. Ele deve representar um profundo sentimento de compaixão para consigo mesmo. Esse é o único antídoto para a vergonha. Na compaixão eu tenho a possibilidade de me abraçar, me acolher, me fazer companhia. Eu não preciso me esconder de mim mesmo. Não preciso ficar na referência dessa censura introjetada que me causa de ter cometido um erro irreparável. Só assim poderei também não me esconder dos outros, não me isolar ou não me fechar. Quando nós estamos conectados com o sentimento de vergonha, acionamos a separação radical. Estamos separados de nós mesmos e de outros, ou seja, por um lado, nós estamos cindidos entre possibilidades concretas que o nosso eu oferece e as exigências de um ideal do eu que sempre apontam para um ideal, portanto, impossível de se concretizar. Por outro, sentimos separados das outras pessoas, projetando nelas censura, as críticas que já fazemos em nós mesmos. A vergonha vem de uma perda de admiração, ou seja, a gente fica vendo nos outros o que nós precisamos trabalhar em nós. A vergonha vem de uma perda de admiração por nós mesmos, que nos impede de aprofundar o contato do nosso potencial de autocura. Todos nós carregamos uma pouca autogratificação por meio da autoadmiração. Quem esperamos ser para então sermos felizes? O que reforça o nosso sentimento interno de potência e autorrealização? Será a capacidade de nosso auto-admirar que irá nos ajudar a encontrar a inspiração e a força para seguir adiante de nossas realizações. Por isso, é importante continuamente nutrirmos admiração por nossas próprias capacidades. Capítulo 3. O eu e seus agregados. Um termo tibetano muitas vezes traduzido como ego significa literalmente o apego do eu, dakdzin, ou agarrando-me ao que imagino ser, John Willwood. Segundo a psicologia budista, a existência do nosso eu convencional está sustentada por 5 agregados, isto é, por 5 fatores que formam o processo cognitivo. Um físico, que é a forma, e 4 mentais, a sensação, discriminação, fatores composicionais e consciência. O ser humano é uma entidade dinâmica, resultante da inter-relação entre esses fatores. Jetsekel Sang, de Atsu, esclarece em seu livro que entender a mente que o eu é apenas um rótulo imputado na dependência dos 5 agregados. O conjunto ou a coleção dos 5 agregados é a base para imputarmos o eu, não o eu em si. Se nos satisfazermos com esse eu, um mero termo ou rótulo imputado aos agregados, conseguiremos estabelecer um eu que existe e funciona, ou seja, um eu convencionalmente existente. Contudo, se procurarmos o eu real, o que exista atrás do rótulo, nada encontraremos. O agregado da forma é composto pelos órgãos sensoriais do corpo físico, que servem de base para os agregados mentais. Vemos, ouvimos, cheiramos, degustamos e apalpamos. Por meio do agregado da sensação, qualificamos mentalmente dessa experiência sensorial como agradável, desagradável ou neutra. A seguir, surge o agregado da discriminação, que inclui a memória. Distinguimos um objeto dos demais e ao identificá-lo nasce o impulso de quero, não quero ou tanto faz que amadurece em nossa mente. Portanto, com esse agregado surgem o apego, raiva e indiferença. Esse impulso com relação ao objeto irá gerar uma ação, pegar, rejeitar ou manter-se indiferente. Essa ação é engredada pelos agregados dos fatores composicionais, que são impressões kármicas em nosso contínuo mental capazes de ativar o movimento em direção a um objeto. O contínuo mental é a nossa energia muito sutil, que transmigra de uma vida para outra, e com ela, todas as marcas da intenção ou da motivação que nos dirigimos para determinada ação. Os fatores composicionais dizem respeito, e então a propósito faz nossa mente deslocar-se para um objeto e nele fixar. Revelam, portanto, a intenção que planeja nossas ações, direcionando-as para determinada meta. Eles são 51 fatores mentais descritos no Abhidharma. Este é um passo muito sutil da mente, pois se os fatores composicionais são as motivações que estão por trás das nossas ações, impulsionando-as são a base de nossos hábitos, sejam eles positivos ou negativos. E é esse momento em que as sementes kármicas são plantadas, deixando as suas impressões em nosso contínuo mental, e irão se manifestar quando surgirem condições externas semelhantes a elas. Segundo a psicologia budista, essas são impressões, chamadas marcas mentais, que irão determinar o comportamento de uma pessoa. Por exemplo, quando a semente da afinidade fica madura, nos sentimos atraídos por uma determinada pessoa ou situação.
Medo, tristeza, raiva e felicidade em nós traz também a marca do individual e do coletivo. Nosso cérebro não é apenas individual. Nossa maneira de pensar, sentir e criar reflete a consciência coletiva. Nossa consciência coletiva reflete e também ajuda a manifestar o mundo que percebemos e no qual vivemos. No entanto, não devemos esquecer que os nossos gostos e hábitos não são determinados por fatores culturais. Estão baseados nas marcas mentais, presentes no nosso contínuo mental e são amadurecidos pela experiência sensorial. O processo começa no sensorial, a apreciação que leva a sua escolha se dá de um modo tão rápido que é praticamente imperceptível. Quando chego a dizer eu quero, aquilo já está comigo, e eu já me apossei do objeto antes mesmo de perceber o que desejava. O reconhecimento ou a consciência do desejo irá se dar no passo seguinte. Chegamos então ao agregado da consciência, que funciona como uma espécie de carimbo, que autentica o desejo e legitima a escolha. Ele irá fixar a crença de nossas projeções, dar vida às nossas projeções, reconhecendo-as como verdadeiras. É somente nesse momento que confirmamos algo como verdadeiro. É nessa etapa que damos consistência ao eu, ou que fixamos todo o processo. Weshesherabe, em seus ensinamentos, compara o agregado da consciência com o processo de envio de um fax. As informações estão todas lá, prontas para serem recebidas, mas para receber um fax é preciso que você dê um sinal e coloque o papel. E é esse documento impresso que confirma a operação. Por isso, não devemos permitir que as informações ou percepções que não desejamos que se estabeleçam ou concretizem sejam impressas em nossa consciência. Se quisermos desprogramar algo em nós, é preciso tirar o papel desse fax interno. Só assim impedimos que o padrão seja concluído e, desse modo, ele perde a força de atuação. Mas fazer isso não significa deixar de perceber ou negar as informações, pois nesse caso estaríamos alienados por nossas censuras automáticas. Até porque assim, quando recebemos um fax, ouvimos o telefone tocar, sabemos que as informações estão ali e apenas não vamos dar o sinal que essas informações sejam transferidas para o nosso aparelho. Ou, no caso do sinal ser dado automaticamente, podemos impedir que elas estejam impressas em nós. Agindo assim, desburocratizamos o eu, ou seja, nós o livramos daquela papelada que ele tem de acumular documentos e comprovantes da sua identidade e consistência. Nosso eu é, portanto, o resultado de uma experiência que começa pela experiência sensorial e percorre experiências mentais subsequentes. Eu vejo, agregado da forma, gosto, agregado da sensação, quero, agregado da discriminação. Ajo, agregado aos fatores compulsionais. Confirmo minha ação como real, única e verdadeira, agregado da consciência. Ocorre, no entanto, que as nossas percepções sensoriais são mediadas por experiências que não são capazes de criar distorções no modo como aprendemos o mundo. Como as emoções influenciam as percepções sensoriais? É interessante notar que existe uma parte do nosso cérebro chamada tálamo, que é responsável pela seleção dos impulsos que tem permissão para tornarmos-se conscientes, de acordo com o que está armazenado em nosso banco de dados de experiências agradáveis e desagradáveis. A existência dessa instância cerebral, que é o tálamo, indica, portanto, que grande parte da nossa percepção do mundo é baseada em experiências anteriores, previamente registradas.